Tem vários tipos de fraude, né? Dá pra ficar algumas horas falando só de várias. Não é bom ficar contando não, para os outros não inventar moda, né? O falso positivo aqui, no caso de um falso alerta, ele é muito danoso, né? Seja para uma relação com rede credenciada, seja uma relação com beneficiário, a gente não quer evitar um pagamento que ele é devido, de nenhuma forma. Ele inocentemente acha que não vai dar em nada. Mas no final das contas aumenta a própria conta dele lá no futuro. Exato. E de todo mundo junto. Eu acho que isso que é pra deixar claro. Afeta toda a coletividade. E é isso que muitas vezes a pessoa não enxerga. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. E hoje eu tô com a mesa recheada de pessoas ilustres. Aqui na minha frente, Dr. Rolim, diretor executivo da Seguros Unimed, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Mais uma vez aqui do meu lado, nosso queridíssimo Fábio Nogue. Seja bem-vindo, Nogue. Olá, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Uma satisfação estar com o Dr. Luiz Rolim aqui da Seguros Unimed e com o Fabrício, CEO e founder da Arvo. Seja bem-vindo, Fabrício. Bora lá. Baita prazer estar aqui, super honrado aqui com a oportunidade e animado pro papo. Pra gente aterrissar aqui no podcast, falar primeiro de fraudes. O que é uma fraude para a seguradora operadora de saúde? São várias, depende do seguro, né? Tem começa na entrada, né? O cara que entra, a gente sempre fala isso. A gente tem uma mútua, que é um seguro de várias pessoas. Ali dentro, a gente calcula um preço daquilo. Se você está doente e entra para tratar uma doença pré-existente, isso danifica a mútua. Na realidade, a gente faz o seguro considerando que todas as pessoas são aleatoriamente escolhidas dentro de um propósito de fazer um mútuo para poder proteger a todos, né? A partir do momento que você entra já com uma pré-existência não declarada, isso já é uma fraude. Esse problema é um problema. O outro problema é já na prestação de serviço. Depois que o cliente já é cliente, e aí a gente tem de tudo, né? Desde articulações de clínicas, envolvendo, que inclusive está na imprensa, de envolvimento de clínicas e CNPJs de diversas linhas, para juntos poderem, por exemplo, fraudar um reembolso. Se é o que mais se fala na imprensa, é isso, né? Reembolso, né? Eu acho que esse é o grande X da questão. E por que o reembolso tem um peso tão grande? É porque não tem rede? Até pra gente chegar no motivo raiz de ter tanto problema com o reembolso. O que pode estar causando isso? O reembolso, na realidade, não é falta de rede. O reembolso é uma opção do cliente por escolher um médico. A gente não tem condição de ter todos os médicos, né? Nós temos hoje no sistema Unimed mais de 120 mil médicos que atendem. Acho que é o maior sistema, né? É o maior sistema do Brasil, o maior sistema cooperativo do mundo, né? De saúde. Então, assim, a gente tem um volume enorme de médicos atendendo. Mas, mesmo assim, você pode escolher um outro, que não seja nenhum desses 120 mil, né? E, nesse caso, você pode utilizar-se desse produto que você comprou, né? Você pagou por um produto que te garante que, se você quiser escolher uma coisa que não está na rede credenciada, você pode utilizar, né? A questão é que, obviamente, quem compra esse produto quer ter facilidade, e nós temos muita facilidade. Quer dizer, você vai no médico, te dá um recibo, você fotografa, você faz um upload no app e você recebe o dinheiro em 24 horas, né? Então, se você está jogando um jogo fair, tá tranquilo, né? A gente vai, recebe, paga tudo direitinho. Agora, se você criou um recibo, você arranjou um colega e, né, arranjou um amigo ou alguma coisa desse tipo, e sequencialmente a gente consegue ver isso, muitas vezes a gente utiliza tecnologias para avaliar isso, sequenciamento de recibos, assinaturas iguais, datas, né? Não é? Aí tem vários tipos de fraude, né? Dá pra ficar algumas horas falando só de várias. Não é bom ficar contando não, para os outros não inventar moda, né? Aí a gente conta com a criatividade do brasileiro, né? Mas vale a ressalva aqui que no caso da Seguros Unimed, temos um seguro saúde que prevê em seus produtos o reembolso, né? Existem produtos no mercado que basicamente eles ofertam a rede assistencial, a rede credenciada, tá? Ou a rede cooperada, no caso das Unimeds. Então, só fazendo essa ressalva. E até direcionando aqui a pergunta para o nosso convidado, para o Fabrício, né? Como que a Arvo se insere
nessa dinâmica aí, né, da identificação da fraude e dos desvios na utilização. Eu vou até começar conectando com a pergunta de por que reembolso também é um tema tão falado quando se fala em fraude, né? Às vezes é quase que A primeira coisa automático. que Se vem, fala né? de fraude, vem na cabeça da turma reembolso. Bom, tem alguns elementos, eu vou pontuar 2 aqui que a gente percebe com bastante clareza, né? Primeiro, a gente até falava aqui um pouco antes das áreas de gestão de rede das operadoras. Então, a área de gestão de rede, ela faz uma curadoria, né, e uma atuação muito próxima do mercado prestador de serviço de saúde para saber o que são os prestadores que eu quero que façam parte da minha rede credenciada, né, rede que os beneficiários vão ter acesso, e quais são os prestadores que, por qualquer motivo, não deveriam fazer parte. O reembolso ele já não tem esse crivo, né? Então, a transação de reembolso é uma transação que não passou por essa camada de validação e de controle aqui, quando você pensa de um prestador que está na rede credenciada. E tem outro elemento também que faz com que os processos de reembolso sejam muito específicos, aqui a gente tem uma interação diretamente com o beneficiário. Isso torna todo o processo muito mais complexo, muito mais sensível. Diferente, né, quando você tem uma interação entre 2 empresas, né, que é uma transação comercial, tem um contrato ali que foi negociado, né, estabelecido, com todas as oportunidades de melhoria também que a gente sabe que tem nos contratos, né, de prestação de serviço de saúde, mas uma relação comercial. Você tem ali uma transação, eu diria que comercial e transacional, né, de certa forma. A gente fala de reembolso, eu estou falando que é uma interação com o beneficiário, né, com alguém que está precisando, né, precisou daquela assistência, daquele cuidado, e está ali usando um dos atributos de produto, que é ter isso aqui reembolsado. Então, se essa interação com o beneficiário também torna tudo muito mais sensível, muito mais complexo, né, de se lidar. E aí, essa sensibilidade, por si só, também ela abre algumas vulnerabilidades que aí os fraudadores, né, vão aproveitar. E aí, conectando esse papo aqui com a Arvo, a gente gosta... É até engraçado que eu vou fugir da pergunta no seguinte sentido. Na Arvo, a gente gosta, ou na verdade, a gente tem aqui o hábito de fugir um pouco das classificações. O que é fraude, o que é o abuso, o que é um erro, né? Que, enfim, algo que aconteceu de alguma forma errada, mas sim, sem o dolo, né? O termo fraude ele é muito pesado, né? Quando a gente fala de fraude, naturalmente implica uma contraparte com a intenção, né, de enriquecimento, de fraudar, tem dolo, tem intenção. É legal até você pedir pro Dauli ou qualquer gerador de imagem de fraude, é sempre um cara com um gorro, certo, na frente do computador e umas cifrazinhas ali. Essa é a imagem padrão de fraude. Você já vê que é um crime cibernético, praticamente. É um crime, né? É um crime. E aí, na Arvo, a gente gosta muito de usar o termo de pagamentos indevidos ou transações indevidas. Na saúde é muito comum o FWA ou FWAE, né, que é Fraud, Waste, Abuse and Error. E a gente gosta muito de, né, a abordagem que a gente tem é de olhar para isso daqui com uma perspectiva de são gastos que não deveriam acontecer. Não sei se é uma fraude, né, que teve alguém de gorro ali com a cifra com a intenção de cometer. Se foi um erro no processo ali, né, da transação, da autorização, da conta médica, do reembolso, foi algum desperdício, algum protocolo que está mal desenhado, que é muito dispendioso. No final das contas, ele não importa. Ele é um custo que não está indo na direção de melhorar a saúde, né? Ele não está fazendo bem para o sistema, não está fazendo bem para o paciente. E aí a gente busca identificar e evitar esses gastos. Claro que fraude é um espaço muito importante dentro desse grupo aqui de pagamentos indevidos e até um dos que mais ofende, né? Você pensar em um setor que luta tanto, né, para ser sustentável, para ter, né, suas contas equilibradas, você pensar que dentro dessa massa aqui, né, que é transacionada, tem um grupo relevante ali. O FWA se fala, em alguns casos, até 20%, né, representaria até 20% toda a despesa de saúde. É duro você pensar que tem um pedaço ali que ele não está servindo à saúde de ninguém, ele está, de fato, servindo ao enriquecimento indevido. Mas como que você age, assim, até pra quem é leigo, tipo eu, que não sou do setor nem nada, mas como que vocês agem, por exemplo, pra descobrir alguma fraude? Porque, quem a gente acabou de ver, ela tem milhões de facetas, né? Desde pedido de reembolso em duplicado, com notas em sequência, desde clínicas que fazem, trocam tipo de tratamento pra fakear pra outro e tipo, vou fazer bruxismo e faz botox. É o que tá acontecendo comum, né? Que a gente trabalha com a área estética aqui.
É o básico hoje, é isso. Todo mundo tá com bruxismo, tá com Botox lá pra fazer estético. Como que você consegue pegar o sistema e encontrar esses erros? Bom, deixa eu comentar um pouco como que a gente enxerga isso na Arvo. Então, né, como eu falei, a Arvo é uma empresa de integridade de pagamento, né? Nosso papel aqui é ajudar, né, a fonte pagadora a identificar esses casos e evitar, né, essa despesa, evitar as transações indevidas. A gente, como a gente falou aqui, né, tem uma série de casos de uso, uma série de tipos de fraude, tipos de abuso e tipos de desperdício. Até pegando um pouco carona nessa pergunta do Doug, talvez conceituar um pouquinho, Fabrício, porque a gente falou da fraude, tá? Certo. Mas tem um abuso e o desperdício também, né? Então acho que vale a pena ressaltar, porque para você chegar efetivamente numa fraude, você precisa lá de uma sindicância, você precisa ter um processo que vai para além do papel da árvore, né? Então acho que aqui ele deixou claro que a visão é muito mais uma lógica de integridade, de identificar desvios nessa utilização. Se é fraude ou não cabe a árvore definir, né? Então, talvez trabalhar um pouco essa conceituação pro pessoal que não conhece, eu acho que vale a pena. E eu acho que conecta super com o que você explica, Nog, que de fato, quando a gente fala de fraude, fala de ter, né, uma intenção, isso aqui é uma acusação de um crime que está sendo cometido, né? E muitas vezes você olhar a transação, que é a grande matéria, né, aqui, que sobre a qual a Arvo atua, e olhar essa transação de forma isolada, isso aqui não é suficiente para você conseguir ter as evidências de que, de fato, isso aqui é uma transação fraudulenta, que tem um agente fraudador do outro lado com uma intenção, né, ali cometendo um ato ilícito. Então, para a gente gosta de enxergar, a gente monta, né, todas essas soluções orientado aos casos de uso, ou enfim, os casos de fraude, ou casos de abuso. Então, é uma lista longa, né? A gente pode, né, tá falando aqui, o Rolim, você começou a listar também alguns casos, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de tipos, né, de fraude, ou tipos de abuso, tipos de desperdício que acontecem. Mas a gente orienta toda a nossa solução para esses casos conhecidos. Então, a gente sabe, o exemplo que você falou aqui, do caso que a gente chama de serviço disfarçado, tá? O caso aqui do Botox, que é faturado, né, como um procedimento coberto, né, ou no RodoNS, ou coberto ali pelo plano. A gente constrói uma solução para identificar especificamente esse caso. Então vamos lá, vamos entender quais são os atributos, quais são os elementos e padrões que remetem a esse tipo de caso. Então, pode ter uma repetição de eventos, né, uma regularidade que pode ser suspeita. Pode ter uma natureza do evento, então esse tipo, né, de fraude que a gente falou aqui, ele é muito comum no mundo estético. Serviços de hematologia muitas vezes estão ligados a isso. Até a parte também, tem um outro mundo que é odonto, muito alinhado, né, com isso. Odonto também, eu falar aqui da parte física, de pilates, muitas vezes de fisioterapia, né? Às vezes disfarçando a musculação, a academia. Simulação, né? Pois tem alguns espaços, né, algumas especialidades, algumas áreas onde esse tipo de fraude, né, que a gente comentou aqui é comum. Então a gente vai identificando todos esses atributos, né, todos os elementos que fazem e que amarram, né, esse caso de uso específico, e tem dezenas, né, hoje a gente tem, de fato, dezenas, mais de 40, e cada caso de uso a gente chama de um agente, é um Smart Agent, que ele busca um caso de uso específico. Então, são algumas dezenas, né, entre os principais, e a gente vai lá modelando para identificar, olha, isso daqui é um comportamento que remete a esse caso aqui de fraude, e a partir de agora, né, a partir do momento que a gente tem convicção também da precisão do modelo, aí a gente começa a ter essa operação, né, ali em tempo real, apoiando a análise da transação. Uhum. Quando você desenvolve um algoritmo, um agente, no caso aí, para um caso de uso específico, como que você faz para validar? Porque você levanta hipóteses, né? E a partir da padronização e por diante. Como que você faz para validar esse modelo? Não, tá legal esse modelo, acho que ele tá sendo assertivo e tá identificando os casos. A gente tem assim, o processo de concepção dos Smart Agents, ele é bem padronizado, né? Ele nasce da hipótese, e a gente tem, né, dentro do time hoje pessoas que têm bastante experiência atuando em regulação, em auditoria, em análise de contas médicas. Então são pessoas que viveram isso, né, por bastante tempo, conhecem muito, né, desses
desvios que a gente está falando aqui. Com essa base de hipótese, a gente começa a testar quais são as áreas que parecem ter mais valor vazando, tá? E aí também falando um pouco da abordagem da Arvo, a gente busca complementar os processos que funcionam hoje, né? Então a gente busca ali identificar quais são as áreas que a Arvo pode gerar mais valor, né? E impactar mais, pensando no mercado como um todo. E a partir dali a gente começa a concepção dos modelos, né? Uma série de hipóteses, vai, né, incorporando isso aqui dos modelos. E a gente faz 2 tipos de testes. Testes tanto na nossa base, né, de transações processadas até aqui. Então, hoje a gente tem mais de 100 bilhões de reais de sinistro que a gente já processou. Isso daqui, uma baita massa, né, de trabalho para as inteligências, né, operarem, né, a gente poder treinar as inteligências. E depois a gente testa isso aqui no mundo real. Então, a gente, muitas vezes, à medida que a gente ativa um novo agente, a gente faz validações ali, como se fosse uma espécie de teste AB, né, só que aqui no caso o A ou B é a operação que está acontecendo hoje e a gente tem a operação alternativa com a Arvo, até isso aqui chegar num nível de confiança, de precisão, que a gente fala, legal, esse modelo está operando bem, está pronto para a gente colocar isso daqui operativo, né, e fazendo parte da solução. Então é basicamente esse o processo, tem bastante teste dentro da massa de dados processada até aqui, e tem bastante teste e validação em vida real, sem impactar o processo dos clientes, né, então tudo que a gente está falando aqui, o falso positivo aqui no caso de um falso alerta, ele é muito danoso, né? Seja para uma relação com rede credenciada, seja uma relação com o beneficiário, a gente não quer evitar um pagamento que ele é devido, de nenhuma forma. Então é sempre de forma muito cuidadosa, sem impactar o processo, sem impactar a operação. Uma vez que a gente tem confiança e que, obviamente, os clientes junto com a gente têm confiança, a gente vai incorporando isso aqui na solução. Cara, o que eu sinto, assim, quando a gente fala de seguro de carro, que é uma coisa que as pessoas têm normalmente. E o cara bateu, deu uma raladinha, de repente soltava na banguela pra dar PT e pegar o seguro. Essa é a frase mais conhecida lá antigamente. Quando a gente fala de fraude na saúde, o quanto que o beneficiário ele tem de poder de fazer aquilo é muito através do médico que induz ele a fazer alguma coisa. Porque às vezes eu vejo esse caminho muito mais no médico, não jogando o médico na fogueira, mas o beneficiário é tipo, cara, eu só quero ser atendido, mas o médico que está fazendo isso. Seria uma questão de educar esses médicos, a falar, gente, vocês estão prejudicando tudo. Eu imagino que vocês dentro do sistema já tenham isso. Em outras operadoras eles estão correndo atrás do prejuízo. Eu acho que depende, né? Tem situações e situações aí. Como eu falei, quando uma pessoa vai entrar para dentro de um seguro, né? Vai comprar. Você tem uma pequena empresa, 2 vidas, 3 vidas, né? E vai entrar. E você já vai com uma doença crônica, por exemplo, para se tratar, né? Isso é uma fraude, se você não declarou nada na sua entrada, que é uma questão do beneficiário. Né? O que o Fabrício está falando, a gente vai detectando várias questões ali envolvidas dentro daquele processo. Algumas podem ser erros mesmo, erros de codificação, erros de perda que a gente está tendo por problema sistêmico, as bases são enormes, né? São muitos prestadores, então a gente tem sempre que estar limpando e corrigindo essas questões, mas tem uma parte de má-fé, muito clara, né? Tem uma parte de má-fé, tem parte, por exemplo, de fraude por parte do usuário, de pegar um recibo, xerocar vários recibos, que o médico nem está sabendo, depois vai bater no imposto de renda do médico, o médico vai ficar sabendo na hora do imposto de renda dele que alguém declarou que ele atendeu e que pagou não sei quanto para ele nem estava sabendo disso. Então, até isso a gente chega. Nem sempre o profissional está envolvido nisso. É claro que quando você tem um esquema, né, como foi desbaratado aí, um esquema com várias clínicas, envolvendo vários CNPJs, envolvendo um número grande de pessoas, aí não, é um esquema mesmo de fraude, né? É uma quadrilha mesmo, é muito mais do que uma fraude individual. Mas no cotidiano, né, tem muita coisa que aparentemente as pessoas podem perceber como uma coisa menor. Normal. Normal. É normal. Por exemplo, se eu vou fazer uma rinoplastia e estética e eu falo que eu tenho um desvio de septo, o médico vai ter que falar que você tem um desvio de septo. Então, você vai fazer aquilo ali de uma maneira que não é correta, né? Só que a gente, na hora que você começa a ver uma sequência de pessoas indo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, às vezes de uma mesma empresa, né? A gente já teve, por exemplo, casos de demissão de colaborador na nossa empresa e em empresas clientes nossas. Quando a gente levou isso, olha só, tem alguma coisa estranha nesse comportamento. Então,
aquilo ali, a partir do momento que você vê abuso, e aí a questão estética talvez seja uma das coisas mais claras nesse sentido, né? Ele tem consequências. As pessoas acham que, não, vou dar um jeitinho aqui, né? E não tem problema. Não, tem problema. E se for detectado, tem consequências graves, né? Nesse momento, nós temos, inclusive, escritórios criminais, não só na Seguros, mas a Fena Saúde, com todas as federadas da Fena Saúde, tem escritórios criminais hoje por causa disso, porque o volume ficou tão grande e os esquemas são tão complexos que você precisa, às vezes, de investigação policial e todo um processo de denúncia aí que vai muito além desta coisa. E às vezes as pessoas acham que não, eu não tenho nada com isso. Peraí, você se envolveu de alguma forma, né, naquele esquema, sem estar, pode ser até sem má fé, explícita, mas alguma vantagem. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado, né? É um ditado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? A gente tem que ficar cuidadoso, né? Porque tem alguma coisa ali que me parece muito bom, né? E que você vai vendo depois que você está trocando procedimentos que deveriam ser procedimentos médicos cobertos pelo plano por procedimentos que não são cobertos. Que ele inocentemente acha que não vai dar em nada. Mas no final das contas aumenta a própria conta dele lá no futuro. Exato. E de todo mundo junto. Eu acho que isso é para deixar claro. Afeta toda a coletividade. E isso que muitas vezes a pessoa não enxerga. Essa questão da gente, a gente trabalha muito nesse processo de levantamento desses desvios, como o Fabrício falou, de vários graus, porque na realidade a gente tem que preservar a mútua. A mútua que está com a gente, num seguro, ela tem que ser saudável. Porque se ela não for saudável, ela se inviabiliza ao longo do tempo. Então a gente tem que usar tudo que é necessário, e a gente fala isso muito. Tudo que é necessário a gente vai ofertar para a nossa carteira de clientes. Agora, a gente não pode tolerar abuso e desvio, porque o abuso e desvio não está no preço, não está na negociação e prejudica todo mundo, não prejudica só uma pessoa, não prejudica só uma empresa, prejudica toda a mútua que vai ter que pagar mais caro na hora do reajuste, porque tem alguém ali fazendo algum desvio, fazendo alguma coisa que não está dentro do acordo, né? Dentro do contrato. E eu quero até pegar esse gancho... E o sistema de saúde, né, quando a gente fala que o sistema de saúde suplementar não aguenta mais pagar por isso, né? Então o setor ele chegou no limite da capacidade de pagar, na verdade chegou em 2014, né, porque o número de beneficiários de saúde não cresce desde 2014, porque à medida que isso aqui acontece, isso aqui sem dúvida ele precisa ir no preço, né, porque senão as empresas vão quebrar e não vai ter mais saúde suplementar, uma vez que vai no preço não tem mais gente que consegue pagar, não tem mais empresa que consegue pagar. Então não cabe, né? É inconcebível a gente, seguir com a saúde suplementar com esse tipo de gasto totalmente indevido no lugar errado. Que termina por onerar também o sistema público. Né? Então, ele diminui o acesso e onera o sistema público. E é o que vai absorver. É efeito cascata, né? Vai cascateando de um para outro, aumentando o lago de prejuízo aí. Uhum. E assim, quais são as ações, tirando a inteligência artificial, mas que outras ações que são possíveis e plausíveis para combater esse tipo de, vamos falar não de fraude, mas de abusos? Bem, a gente trabalha como o Fabrício falou, tem empresas, parceiros nossos que fazem detecção desse desvio. Nós também temos sistemas próprios que a gente vai aprendendo a olhar a partir do momento que a gente detecta, aí tem todo um processo. Se você vê que tem alguma coisa ligado a uma questão mais grave, né, a gente tem uma estrutura de riscos na empresa que vai fazer uma apuração. A gente apura até onde a gente pode na nossa operação, por exemplo. Você tem recibos duplicados com assinatura com a mesma data ou com mudança de data, mas a assinatura está exatamente igual, porque o próprio recibo demonstra que tem alguma coisa ali que não está batendo uma coisa com a outra. E a partir do momento que você vai detectando essas coisas, a gente comunica, a gente faz um comunicado para a área de riscos, né? Claro, a gente tem todo um cuidado com a questão da LGPD, nós não podemos expor cliente, nós não podemos, por exemplo, expor um colaborador para um RH de uma empresa, a não ser que a gente tenha dados, né? E aí você faz todo um processo investigativo mesmo. Vira criminal, né? Você faz um processo de investigação, faz uma denúncia, e vem um processo de acompanhamento, aí envolve realmente uma
todo um levantamento. A gente tem uma fase preliminar, que é a gente confirmar internamente que aquela documentação que nos foi enviada tem alguma coisa que não está coerente, né? Não é só um comportamento anômalo. Você tem que ter prova de que tem realmente alguma coisa que está fora do padrão, que não é possível aquilo, né? E da mesma forma, a gente faz isso com hospitais, a gente faz isso no acompanhamento do cotidiano das clínicas, né? Para ver se tudo que foi cobrado realmente foi utilizado. Então a gente tem auditoria. Insumos, né, A cara? gente Porque às vezes coloca um monte de dentro, instrumento a mais. a gente acompanha dentro dos hospitais, a gente tem auditoria dentro dos hospitais que acompanha as contas e olha isso no dia a dia das serviços, especialmente os hospitais de grande porte, que a gente tem uma volumetria maior, a gente tem um acompanhamento, e as próprias Unimedes, né, no Brasil inteiro, elas fazem isso. Elas têm estruturas de acompanhamento, prestadores dos médicos, para padronizar, para fazer acordo. Mas a gente tem conseguido avançar muito, eu acho que na negociação de padronização de condutas, de acerto de conduta, né? Mas, de novo, o cliente sempre tem a opção de escolher o médico que ele quer. Ele sempre tem a opção de não fazer o fluxo e não fazer o acordo que está dentro da nossa rede. Ele tem o direito, porque ele comprou um produto, um seguro que tem reembolso. E nessa hora, às vezes, é difícil a gente acompanhar. É difícil a gente... Tem gente que faz de boa fé, sem dúvida nenhuma, mas tem gente que faz de má fé. Separar o joio do trigo é um desafio constante, né? Porque quando você vai vendo o crescimento, né? O crescimento do volume de reembolso, acho que na saúde suplementar toda, né? A gente não tinha praticamente nenhum plano que tivesse mais de um dígito de reembolso percentual. Hoje tem vários planos com mais de 2 dígitos, 10, 12, 15, 20% de reembolso do total. E aí você tem que ter um cuidado todo especial, especialmente se é chegou uma PME novinha em folha, comprou um plano maravilhoso. E aí o cara paga 5 mil pelo plano e todo mês tem 25 mil de reembolso. Tem alguma coisa ali que não está fechando, né? Tem alguma coisa, não é só não vai fechar a conta no final para nós. Tem alguma coisa ali que está estranho, né? Então você tem que estar acompanhando, de novo, olhando isso no dia a dia. E à medida que vai detectando, você tem mecanismos, desde acompanhamento mais administrativo, desde um segmento administrativo do comportamento, até chegar no extremo de encaminhar para uma ação criminal, que a gente tem tido alguns casos, infelizmente. Fabrício, vocês que trabalham com várias operadoras e com estágios de maturidade diferentes, você depende muito da questão, né, da integridade dos dados, da assertividade dos dados. Coloca para a gente aí quais as principais dificuldades que vocês encontram ao implantar projetos de inteligência artificial e como que vocês atuam para superar essas dificuldades. Bom, como empresa de inteligência artificial, nosso insumo aqui de trabalho é o dado, né? E é claro que a qualidade do dado impacta bastante resultados. Tem um princípio, inclusive um princípio operacional da Arvo, vou colocar aqui em inglês, que a gente bota umas palavras em inglês para ficar chique, né? Cutting through the noise, que é navegando pelo ruído. O que a gente quer dizer com esse princípio operacional? A gente busca trazer para a Arvo a capacidade de tratar dados imperfeitos. Qualquer indústria, qualquer empresa tem dados imperfeitos. O setor da saúde, que eu tenho o privilégio de trabalhar há mais de 10 anos, eu diria que é um dos que pratica isso daqui com bastante vontade. E porque são dados muito complexos, muito granulares, né? As transações são super complexas. Sistemas diferentes, tem dado clínico, tem dado transacional, tem dado de cadastro, né? É uma operação muito, muito complexa, né? Então, a gente colocou pra gente, né, como empresa, a capacidade de conseguir navegar na nossa melhor capacidade. É claro que tem situações que não dá pra fazer mágica, não dá pra gente... Até algumas coisas a gente consegue inferir com algum nível de sucesso e precisão, mas tem situações que não. Mas tudo que a gente consegue trazer pra gente a harmonização, a categorização dessas informações, para daí os modelos poderem operar, a gente faz, tá? Então, hoje a saúde suplementar, quando a gente fala de dados transacionais, trafega com base, né, no padrão TIS, né? E lá no padrão TIS tem lá toda a codificação TUS, tem todos os códigos lá pré-determinados.
existe um monte de código próprio. Né? Existe um monte de código que não está ali dentro da codificação da tabela TUS. Pode ser que esteja uma tabela acessória, né, com material, medicamento, enfim, tem algumas tabelas de mercado, Simpro, Brasint e tal. E muitas vezes tem código de cadastro mesmo do prestador, é o código do item que ele botou no RP dele e é com esse código que eu faturo. Então, a gente gasta bastante energia buscando interpretar e harmonizar corretamente esse dado. O mesmo item ele vai ter diversos códigos, mas absolutamente o mesmo SKU. E aí, quando você vai, né, expande um pouquinho, pode ser SKUs distintos, mas são o mesmo item, Define mesmo aqui material. pro pessoal o SKU. Opa, SKU, eu vou tentar acertar a sigla agora. SKU, acho que quer dizer Scan Key Unit. Uhum. Basicamente é um item único, né? Dentro ali da prateleira do mercado. A menor granularidade. É isso, a menor Pra granularidade. vocês que estão vendo no YouTube, cada microfone desse aqui é um SKU dentro da empresa que fabrica ele, pra ficar mais plausível. Boa. Mais fácil. É isso. Pensa que uma seringa é um SKU. E cada tipo de seringa é um SKU diferente. SKU, é isso aí. Então, cada SKU desse, né, vai ter uma codificação diferente e às vezes, muitas vezes, né, para você poder analisar a transação, você não precisa conhecer a seringa da marca A, a seringa da marca B, você precisa entender que é uma seringa. Então, e aqui alavancando bastante também a capacidade de inteligência artificial, a gente lê esse dado, né, lê esse código, interpreta e categoriza da forma que precisa ser categorizada para o agente poder performar. Vou dar um exemplo aqui concreto disso. Tem um dos Smart Agents, né, mais um termo em inglês aqui, que a gente roda, que é o de pertinência de material. Esse Smart Agent ele foi desenvolvido com o único objetivo de identificar materiais não pertinentes numa determinada transação. Né? Ele varre todas as transações, ele alavanca tudo que ele aprendeu, né, dos 100 bilhões de sinistros que ele já analisou, e identifica desvios de material. Tá? Materiais que não deveriam fazer parte daquele contexto, daquela cobrança. Para fazer isso, ele não olha SKU a SKU. Então, ele lê o SKU, com base no SKU, aí pode ter lá os códigos, né? Felizmente, idealmente, ele vai estar lá aderente ao TUS, em boa parte não vai estar, então a gente vai ler ali a descrição, vai inferir, né, o que é aquele item com base na descrição que foi apresentada, né, que foi ali na fatura. Daí a gente vai categorizar, por exemplo, com uma seringa, e aí eu vou assim, faz sentido ter uma seringa nesse evento? Faz sentido ter uma manta térmica nesse evento? E aí ele vai dizer, olha, com base no que eu conheço de eventos similares, é comum, não é comum aparecer, e se for algo extremamente incomum, ele vai apontar. Então isso aqui é um exemplo de um modelo, né, de um agente, um dos que a gente roda, muito alavancado nessa capacidade de harmonizar dado, e aí modelos de machine learning identificando os desvios. Ou seja, você consegue se adequar à qualidade de dados de cada operadora. A gente busca se adequar ao máximo da nossa capacidade. Claro que ainda tem bastante chão aqui que a gente está avançando. Tem um time na árvore que a gente chama que é um time de foundation. O grande objetivo desse time é isso, é conseguir, né, trabalhar da melhor forma o dado que é disponibilizado. E aí, obviamente, tem todos os modelos que precisam rodar bem com base no trabalho desse time de foundation. Você falando aqui, aí é uma pergunta para os dois, porque de repente quem está ouvindo a gente fala assim, mas espera aí, e o meu dado, né? O que vai garantir a anonimidade do dado, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual que é o grande desafio de trabalhar e como que vocês fazem para assegurar justamente o cumprimento da LGPD nos processos envolvendo a Arvo e as operadoras de saúde? Claro. Primeiro eu vou quebrar... nem todas as transações, nem todos os engajamentos que a gente tem, a gente precisa ter o dado pessoal. Aqui, eu acho, o próprio exemplo com a Seguros Unimed, no nosso engajamento, a gente não trafega dado pessoal de nenhuma forma. E é possível, né? Isso aqui não penaliza de nenhuma forma a operação. Mas como que acontece? Você pega os dados e cria um layer de anonimidade? Depara para... esse daqui é um XX, vira XX. Passa as bases de dados anonimizadas. Tá. É isso. Então, Essa era o fornecedor não recebe base de dados com o nome de cliente. Então, se detectar alguma coisa, vai voltar para a gente vai transformar aquele código em uma pessoa para descobrir que pessoa é aquela, né? A gente não... O processo segue todas as regras da LGPD, inclusive porque são dados de saúde, dados sensíveis, nós não podemos nem disponibilizar para a própria empresa, né? Porque a empresa também
A não ser que você tenha um caso de fraude, você tem, por exemplo, uma sequência de fraude de recibos irregulares, a gente pode levar a empresa, ó, tem um colaborador seu que está com recibos irregulares aqui. Nós não podemos falar para que foi, o que foi, se tem diagnóstico, essas coisas, nada disso pode ser comunicado. Mas um caso de um recibo rasurado, por exemplo, uma sequência de recibo rasurado, certamente a gente pode comunicar, né, e avisar, inclusive que nós vamos fazer encaminhamento para apuração criminal, por exemplo, que a gente faz, né, em alguns casos, dependendo da necessidade ou do tamanho, porque muitas vezes é muito interessante isso, porque até pouco tempo a gente fazia muito pouco, não só a gente, o mercado de uma forma geral, né, esse tema das fraudes é um tema que ele explodiu depois da pandemia, né? Até a pandemia isso era muito menos frequente, até porque toda essa questão tecnológica da mudança com a pandemia, a digitalização facilitou muito esse processo, né? A gente realmente, hoje ninguém mais quer saber quando eu cheguei aqui em São Paulo há 8 anos atrás, a gente recebia caixas de reembolso, a pessoa pegava o recibo e mandava pelo correio para poder pagar. Hoje ninguém faz isso mais, você tira uma foto, faz um upload e dá pronto, resolvido o problema. Só que uma foto, né? A gente sabe disso. Você pode pegar um recibo, xeroca o recibo, muda a data do recibo, faz 2, 3, 4, 5 recibos, né? Tranquilamente. Infelizmente. Só que é muito fácil hoje a tecnologia detectar isso, né? Então, assim, é muito fácil. Não tem assim, não, mas são recibos diferentes. Não, a tecnologia lê aquilo ali e vê exatamente o padrão de cada um dos recibos. Não, esses recibos são recibos xerocados ou copiados e são os mesmos recibos e a partir daí você tem que tomar providência, né? Então, é uma área, a gente fala muito da questão desse olhar da tecnologia para dentro das questões administrativas, né? Mas também é importante lembrar que na hora que a gente está fazendo isso, a gente também está cuidando das pessoas, né? Tem uma questão de cuidado que eu acho que é muito relevante, né? Quando a gente está falando desses processos, a gente está cuidando da mútua, cuidando do equilíbrio desse grupo de pessoas e também cuidando da saúde das pessoas. Porque se tiver algum procedimento que está irregular também, que seja feito por algum profissional, né, ou por algum prestador, a gente também pode avaliar aquilo, né? A gente também pode contrapor, inclusive na hora da autorização ou na hora de pagamento da conta, para falar, olha só, isso aqui não está de acordo com o padrão da melhor prática médica, por exemplo. E a partir daí a gente garantir que nós não vamos desembolsar um recurso em cima de uma coisa que não está dentro da melhor prática. Então a gente tem vários mecanismos, a gente fala muito das questões administrativas da fraude, né? Mas a gente tem também o uso da tecnologia como forma de cuidado, como forma de cuidar das pessoas, que eu acho que é o lado positivo, né? Senão a gente ficou só olhando que tem. É só o lado da distorção. Não é só o lado da distorção. E fazer a gestão do benefício mesmo, né, para as empresas. Tem um lado, tem um lado muito positivo que a gente tem conseguido detectar dentro da carteira problemas com padrões de utilização, né? Prever, antever problemas para avisar as pessoas, para eles terem cuidado, para se cuidar melhor, né? Fazer um contato proativo com o nosso segurado, no sentido da gente fazer um cuidando de perto. A gente tem um programa que se chama Cuidando de Perto, por isso que o nosso programa se chama Cuidando de Perto exatamente por isso, porque a gente quer cuidar de perto das pessoas. E quando a gente vê dentro desse universo de coisas que você é um cliente nosso e está em risco de alguma coisa, a gente vai entrar em contato. Fala, olha só, a gente pode te ajudar, você quer? Claro, a pessoa tem que querer, né? A primeira premissa é querer atender o telefone, né? E querer que a ajuda de um profissional, ou então usar no app, né? Porque agora tem vários programas nossos que são, programa de saúde mental, por exemplo, é todo digital, né? Então, você entra lá, você mesmo faz o seu agendamento, não tem muito contato mais telefônico, né? Você faz mesmo dentro do aplicativo. Fabrício, acho que 2024 foi um ano excelente para a Arvo. Né, vocês chegaram a essa cifra aí dos 100 bilhões de sinistros processados e em setembro de 2024 vocês conseguiram aí um aporte, né, levantaram um aporte de cerca de 25 milhões. Considerando isso aí, qual que é o planejamento futuro da Arvo? Aonde que vocês pensam investir, né, esse aporte aí? E até assim, o que você vê, você que está antenado aí, está na crista da onda da inteligência artificial, quais são o que você fala do futuro da IA
no uso aplicado à saúde? 2024 foi um ano de bastante relação, bastante trabalho, felizmente. Eu acho que respondendo a sua pergunta sobre o aporte, inclusive, né, o objetivo uma empresa, né, de tecnologia, de crescimento acelerado, levanta capital para poder acelerar, né, a construção de produto, acelerar o crescimento. Esse é o nosso objetivo também. Quando a gente fala de construção de produto, eu diria que hoje o nosso maior foco, mais do que qualquer coisa quando a gente pensa de construção de um negócio, é na evolução das inteligências. Então, a gente tem investido muito em time, obviamente. A gente até falava aqui um pouco antes de começar a gravação, né, sobre o time da Arvo, sobre o time de ciência de dados, que é um time de ciência de dados muito forte, né, grande, bastante experiência, inclusive na academia, né? E a gente tem investido ainda mais, né, nesse time, expansão e seniorização de time, para a gente poder expandir, né, o que as inteligências fazem, né, e a abrangência, né, das nossas inteligências, e aprofundar também aqui no sentido de capturar mais valor e mais valor com mais precisão. Até voltando à sua pergunta, Nog, de como esse ciclo aqui de construção dos agentes, tem um elemento fundamental aqui dentro do nosso produto, que é a medição do desfecho da crítica. Então a gente tem um produto que a gente chama de Score Arvo, que ele diz isso pra gente, ó, ele tem tal probabilidade de estar correto e de fato ser algo indevido, né, que deve ser evitado. Em qualquer momento da jornada aqui da transação, tá? Desde da pré-autorização, né, até ali o momento, enfim, auditoria, conta média. Então, o grande foco pra gente é esse, a gente continuar investindo bastante em time, para expansão e refinamento das inteligências. E, claro, aqui tem uma parte disso que é, de fato, investir na expansão como negócio, né, como empresa, e poder se plugar a mais operadoras, né? Então, a gente acredita que o produto da Arvo é um produto, óbvio que eu sou suspeito, mas o produto da Arvo é um produto que não faz sentido um operador não ter. Porque a gente consegue, com baixo esforço do lado, né, da operadora, ser uma camada adicional aqui de crivo, né, e de identificação de casos indevidos. E que pode gerar muito valor para as operadoras, né, para a fonte pagadora, seja complementando os esforços, né, que já acontecem. Por sinal, a Seguros Unimed sobe bastante aqui a barra, então complementar os esforços lá desafia bastante a gente também como produto, como empresa. Seja complementar esses esforços, seja inclusive dar produtividade para esses esforços, né? Então, fazer com que a identificação, né, e as camadas de auditoria e de validação aconteçam consumindo menos recursos. Por exemplo, tem muitas coisas dessas transações que podem ser automatizadas diretamente, que não precisa mais passar pela mão do auditor, de um analista, e a gente consegue aportar aqui também, né, nessa camada aqui de enfim, automação, né, liberação automática dos eventos, para liberar recurso, né, e liberar ali capacidade dos times para focar nos temas mais complexos, onde tem mais valor de fato. E assim, olhando para frente, é claro, bom, inteligência artificial muda Ninguém tá totalmente. Falando sobre, né? Exato. É um assunto que foi pouco termo falado. novo aí que né, falou pouco nos últimos 2 anos. Mas assim, tem nenhuma dúvida que isso aqui muda totalmente o jogo para todas as empresas, todas as indústrias. Eu sou muito partidário aqui, né, dos argumentos ou da linha de... Quando a gente fala em saúde, mais uma vez, é um serviço muito sensível. Então, eu acredito que a adoção de inteligência artificial na indústria de saúde, ela começa no back-office, começa nos processos administrativos, dando, né, produtividade, né, aumentando ali precisão e eficiência dos processos, à medida que isso aqui vai sendo cada vez mais incorporado na assistência. Então, essa é a jornada que eu vejo. E assim, para o futuro, tem muita coisa para acontecer. Eu tenho certeza que uma das camadas que eu sou muito otimista e apaixonado é a camada aqui de interlocução e comunicação com os agentes, né? Até o próprio processo que a gente fala aqui de auditoria, de regulação, de contas médicas, ele demanda muita interlocução, seja com um prestador de serviço, seja com um beneficiário. E eu vejo muito potencial na inteligência artificial de fazer essa interlocução muito customizada e muito melhor. Sabe? Dando a clareza, dando a transparência de por que algo está correto, algo está incorreto, educando a outra parte de qual é a forma correta, né? Qual é a forma
devida de ser feito determinado procedimento, determinada transação, porque isso aqui eventualmente está não conforme com alguma regra contratual. Então, eu vejo muito poder na capacidade de comunicação da IA, eu vejo muito valor nessa capacidade de comunicação sendo aportada aos processos que a gente está falando aqui de antifraude, né, auditoria e por aí vai. E do lado da fonte pagadora, Dr. Rolim, o que você complementaria, assim, como os próximos passos da IA, como que você está enxergando a IA revolucionando aí as operações de provimento de saúde? Bem, eu acho que tem duas vertentes centrais. Uma é essa vertente administrativa que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que tem todo um processo, uma possibilidade de melhoria dos nossos processos administrativos, de agilização, e acho que é muito tranquilo e é muito fácil, né, dentro do seguro-saúde, você ter cada dia mais ter isso na mão, né? Você fazer tudo no aplicativo, resolver suas coisas e ter certeza de que está transitando um ambiente seguro, né? Então, acho que essa parte é uma parte que a gente avançou muito, né? Claro, ainda temos muito chão pela frente, mas a gente avançou muito nos últimos tempos. E tem um outro lado que é a parte assistencial. Eu acho que a gente já tem visto aí, por exemplo, IA fazendo laudos, fazendo segunda opinião de laudos, né? Não precisa ser a opinião principal, mas pode fazer uma segunda opinião, né? E a gente tem segunda opinião de um médico que olha, né, alguns centenas ou milhares de exames, né? A gente vai poder ter uma segunda opinião de uma instituição chamada IA, né? que vai poder olhar bilhões de exames, né? Então, assim, ela pode comparar bilhões de ressonâncias magnéticas, bilhões de raio-x, bilhões de ultrassons para poder localizar coisas que, às vezes, o olho humano ali passou batido, né? Então, assim, acho que a gente tem muita possibilidade aí. Estou dando um exemplo do campo da imagem, que é um campo que já tem muita coisa falada, já tem muita coisa publicada, muita coisa já sendo utilizada nesse processo. Então, assim, acho que realmente é um avanço enorme. Eu acho que a IA também vai nos ajudar muito na questão do relacionamento médico-paciente, né? A gente tem até um livro agora recente da IA lá da Microsoft falando de um médico, né? Falando de como que eles trabalharam essa discussão. E é interessante porque você liberar tempo do médico para ele se relacionar com o paciente, para não ter que escrever, não ter que fazer processo administrativo. Você vai fazendo a conversa, a IA já vai pegando aquilo, já transforma num sumário, já faz junto com você, já faz um desenho ali de todo o processo de tratamento, te lembra de coisas que às vezes você esqueceu de recomendar para o paciente, porque às vezes, dependendo da recomendação de hábitos de vida, por exemplo, são tantas que às vezes passa batido mesmo, e aí assim, ela te chama atenção, você está esquecendo de recomendar tal coisa, né? Às vezes o jeito de ficar deitado na cama, né? Se o paciente está tendo um refluxo, por exemplo, né? Ou o horário de comer, ou que tipo de comida, são muitas coisas, né? Que podem ser trabalhadas aí em relação ao cuidado. Eu acho que o grande avanço que a gente pode ter da agora para frente está no campo do cuidado mesmo, do cuidado, e os médicos percebendo, né, a possibilidade de ganho e não colocando isso como um competidor, né? A ideia de que a IA vai competir com o médico, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Assim, a relação médico-paciente, o olhar humano, né, o toque humano, isso nunca vai ser substituído por nada, na minha leitura, né? A gente sabe a própria inteligência artificial, os próprios trabalhos mostram que essa interação humana, ela tem um poder no sentido de mudar as pessoas, de sensibilizar as pessoas. Quimicamente já tem pesquisa. Exatamente. É o totalmente olho no diferente. Olho já muda já a percepção de tratamento. Isso é totalmente diferente de você ter uma inteligência artificial. Mas a gente pode agilizar muita coisa, né? A gente gasta muito tempo de profissionais muito caros, com uma burocracia que não precisa ser feita por você. Você pode ter alguém que vai fazer aquilo, né? E você vai ter... Você pode estar hoje, você está numa conversa num consultório e está tudo sendo gravado, você não precisa ficar escrevendo nada, você não precisa ficar digitando nada, você já tem todo um padrão ali que vai te ajudar muito a ganhar tempo
para essa relação médico-paciente, né? Nesse caso dessa IA, o mais interessante para mim foi que uma das correções que ela fez, depois que o médico fez todo o acompanhamento, era uma paciente de 15 anos, que estava com problemas na escola, não queria ir e tal, e aí a IA vira para ele e fala assim, não, no tempo de interação que você teve com ela, é muito difícil que ela se convença. Você precisa dar mais tempo para ela falar. Uhum. É uma coisa assim, a IA falar para o médico que ele tem que ser mais empático. Ele tem que ser mais empático se ele quer mudar o comportamento de uma menina de 15 anos. Uhum. Se ele não fizer uma conexão com ela não vai mudar nada. Mas a partir do momento que você faz a conexão, a possibilidade aumenta muito. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem muita possibilidade de usar todas essas ferramentas para nos ajudar, né, a fazer uma boa clínica, a melhorar o cuidado, né, e para nós, né, quando a gente olha uma base de dados de grandes clientes, um número grande de pessoas, a gente já está fazendo isso. A gente hoje, por exemplo, olha na nossa base de dados toda uma linha preditiva de acordo com a sua utilização, porque a gente consegue ver isso. O cara que fez tal exame, tal coisa, foi no pronto-socorro, fez isso, fez aquilo, ele vai ter um evento grave daqui a 60 dias. Você consegue ver isso. É o padrão. Você consegue tem padrões para isso. Então, a partir dali, você pode buscar uma intervenção, buscar um contato e buscar alguma coisa que possa ajudar, por exemplo, a orientar o cliente. Porque se ele ficar indo de pronto-socorro em pronto-socorro, pode ser que ele não resolva o problema. Mas se ele procurar um médico e começar a ser acompanhado pelo mesmo médico, ele pode ter um resultado melhor do que ficar a cada 2 semanas indo num pronto-socorro diferente, que pode ser os melhores da cidade, os melhores do país. Pronto atendimento é pronto atendimento, né? Exatamente. Não é pra Cada ser hora tratamento, né? Exatamente. E isso é tão comum, cara. Tô com dor de cabeça, não passa. Vai no pronto-socorro. Daí o médico fala, então vai lá no endócrino, vai lá não sei o quê. A pessoa faz acompanhamento? Não, espera até a próxima enxaqueca pra ir de novo no hospital. Aí vai de novo, muda o tratamento, aí acha que faz o pronto atendimento Não, isso quando o pronto atendimento faz tomografia, né? Que tem muitos que não fazem. Ele fala, só faço se você for no neuro. Então, assim, tem alguns processos que o próprio beneficiário precisa se ligar também, né? É porque não precisa, né? As pessoas acham... Isso é uma coisa importante da gente falar, né? As pessoas acham que fazer uma tomografia não tem nenhum problema. Você toma radiação à toa, né? E radiação não é uma coisa que faça bem pra gente, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o uso da radiação. Então, fazer um exame só quando é necessário, senão... Não é só um problema de gasto, é um problema de saúde também. De evitar um uso indevido. Aliás, tem até atendimento indevido. Tinha uns americanos, há uns anos atrás, fazendo um acompanhamento, que por causa do volume de tomografias de raio-x em crianças, eles estavam tendo problema nos Estados Unidos, porque isso, você pode ter câncer na adolescência, né? Por causa do excesso de exposição. E eles estavam fazendo com as mães um aplicativo que a mãe... Cada vez que ela fazia um exame, que ela ia fazer um exame de imagem, ela ia gerando uma anotação para gerar um risco para a própria criança dela. Porque se você vai fazendo, tá com gripe, faz tomografia. Tá com sinusite, faz tomografia. Faz tomografia. No final das contas, você tomou uma dose de radiação que pode te levar a ter uma doença no futuro. Então, é importante que a gente também acompanhe a noção desse risco. A noção do risco, porque não é pouco. Ressonância tem esse problema também? Não. Pergunta pessoal agora. Não. Ressonância não. A ressonância é outra tecnologia. A ressonância é uma exposição magnética, né? Não tem raio-x. Mas eu quero complementar, eu sou apaixonado por esse tema. Eu falei muito de pagamento indevido, transação indevida, mas tudo que é indevido é aquilo que não está melhorando a saúde. Se não está melhorando a saúde, tem boa chance de estar piorando. Uhum. Mais uma vez, saindo aqui da camada, né, de econômica, indo para a camada de cuidado, de fato. Então, não deve acontecer, porque no melhor dos casos não está impactando, no pior pode estar agravando o quadro e, de fato, prejudicando a saúde com exposição indevida. Eu acho que a eficiência é a palavra, né? Mais do que fraude, qualquer outra coisa do tipo, o que a gente traz de lição para esse podcast aqui é a eficiência operacional na saúde que traz resultado para o cuidado melhor do paciente ali no final. Racionalidade, uso devido. Uso devido, cara. E é isso, chegamos na reta final aqui, últimas mensagens, Nog, fechando aí com chave de ouro. Foi uma conversa excelente, não? Acho que a gente abordou não somente como que a IA vem sendo aplicada no setor de saúde, mas até a perspectiva futura. Então, só agradecer aí
a presença do Fabrício, do Dr. Rolim, duas perspectivas diferentes, mas complementares, né? E quando a gente fala de inovação, a colaboração tem muito a ver com essa construção do conhecimento. Então, só agradecer aí os dois por essa excelente oportunidade aí da gente se atualizar também. Exatamente. Obrigado, viu, gente? Agradecer a mensagem final? Alguma coisa? Bom, só de agradecimento, na verdade. Baita honra estar nessa sala aqui conversando, né, com vocês, contando um pouco mais da Arvo também, debatendo aqui temas super atuais, super importantes. Então, baita honra, fiquei super feliz com o convite. Espero que tenha sido, né, enriquecedor também para quem estiver assistindo. E estamos aí, estamos à disposição e animado para os próximos desafios, né, junto com a Seguros e com todo o setor. Rolim? Bem, muito legal. Queria também agradecer. Eu acho que a gente conversar sobre esses temas é muito importante. Então, assim, a gente está com esse material disponível para quem pode assistir, né, a hora que for e ter essa possibilidade de acessar. Eu acho que os esforços que a gente tem feito, acho que setorialmente, né, com relação a essas questões todas de uso de tecnologia para um serviço melhor ao nosso cliente, né? E aí o serviço melhor, né, como eu falei, em duas vertentes, numa vertente mais de operação, que eu acho que é super relevante a gente ter eficiência operacional, mas também do outro lado uma eficiência clínica, né, da gente poder realmente entregar o melhor cuidado, né, ter essa tranquilidade de que nem mais nem menos, porque o excesso também faz mal, né, às vezes a gente acha que não, mas o excesso também faz mal, o excesso também põe a gente em risco desnecessário. Então a gente dosar exatamente o que é necessário e oferecer um cuidado que seja o ideal, o melhor que a gente pode fazer para o nosso cliente. Só complementando, acho que a eficiência operacional de um lado, a assistência devida aqui, e como um ponto final desse tripé, que o próprio Rolim comentou, que é a conscientização. Então, acho que cada vez que a gente vai repetindo, né, trazendo essas informações, a gente traz mais clareza, tanto para a sociedade como um todo, para usuários de plano de saúde. Todo mundo vai ganhando uma consciência maior e eu acho que a gente chega num mercado mais saudável também. Obrigado demais, viu, pela presença de vocês. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.